Quem nunca abriu o Novo Testamento e ficou meio perdido com tanto nome diferente, né? Fariseus, saduceus, zelotes, quem é essa gente toda? Bom, hoje a gente vai montar esse quebra-cabeça e entender como era um mundo vibrante e cheio de conflitos na época de Jesus. Sabe, a gente sempre ouve falar que Jesus debatia com os fariseus, mas o que eles realmente representavam? E qual a diferença deles para um saduceu ou por um zelote? Pode acreditar, entender quem é quem nesse jogo muda completamente a forma como a gente lê os evangelhos. Então, bora mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa ir para o coração da coisa toda, a religião. Naquela época, a sociedade judaica não era uma coisa só, um bloco único. Era um verdadeiro caldeirão de ideias com grupos que tinham visões que batiam de frente sobre como seguir a Deus e interpretar a lei. E bem no centro dessa tensão, a gente tinha dois gigantes, os fariseus e os saduceus. E olha, as diferenças entre eles eram enormes. De um lado, um grupo popular que estava junto do povo, do outro, a elite do poder. Um acreditava na ressurreição, o outro achava que essa ideia não tinha pé nem cabeça. Essas divisões profundas definiram todo o cenário da época. Vamos dar um zoom aqui nos fariseus? O próprio nome deles já diz muito. Separados. Eles buscavam uma pureza rigorosa, sabe? Seguindo não só a lei que estava escrita na Bíblia, mas também um monte de outras regras da tradição oral. O mais curioso é que em vários pontos, tipo a crença na ressurreição, eles até pensavam parecido com Jesus. Então onde é que o bicho pegava? Era na prática. Jesus batia de frente com a hipocrisia deles, de criarem um fardo religioso pesadíssimo para o povo. Do outro lado da arena, os saduceus. Pensa neles como a aristocracia do templo. Eram ricos, poderosos com as conexões políticas certas. Eles controlavam o dinheiro e o poder. Na religião, eram super conservadores. Só valiam os 5 primeiros livros da Bíblia. Para eles, essa história de vida após a morte, anjos, demônios, nada disso existia. Então, o problema deles com Jesus não era tanto teológico, era sobre poder. Jesus era uma ameaça para o bolso e para o status deles. Mas calma, que não parava por aí. Havia uma terceira via, os essênios. Eles olhavam para toda aquela agitação em Jerusalém, para o templo, e pensavam, isso aí está tudo corrompido. Então eles fizeram algo radical. Largaram tudo e foram para o deserto viver em comunidade, buscando uma pureza total. E o mais incrível é que tudo indica que foram eles que nos deixaram os famosos manuscritos do Mar Morto, um verdadeiro tesouro. Beleza, já falamos de religião. Agora vamos mudar o foco e falar de política, porque a gente não pode esquecer que pairando sobre tudo isso estava a sombra de Roma. A Judéia era um território ocupado. E aí a grande pergunta na cabeça de todo mundo era: e agora? O que a gente faz? A gente luta, a gente colabora, e olha, tinha resposta para tudo que é gosto. E essa pergunta basicamente rachou a sociedade em 2 polos opostos. De um lado, os zelotes, que defendiam a briga, a resistência a qualquer custo. Do outro, os herodianos, que viam na colaboração com Roma um único caminho possível. Era fogo e gelo. Os zelotes eram pura paixão nacionalista. Para eles, ter os romanos ali era uma ofensa direta a Deus. Pagar imposto para César era traição. Eles acreditavam que a libertação só viria na ponta da espada e não tinham o menor medo de usar. Foi esse fervor todo que, infelizmente, acabou levando àquela revolta terrível que terminou com a destruição de Jerusalém. No extremo oposto, a gente encontra os herodianos. E é importante entender, eles não eram um grupo religioso, eram um partido político, digamos assim, formado pela elite. Para eles, a conversa era outra. A aliança com Herodes e com Roma era ótima para os negócios. Estabilidade era sinônimo de prosperidade. Uma revolução seria um desastre para o bolso. E essa tensão toda fica super clara naquela famosa cena. Olha que curioso. Fariseus e herodianos que não se bicavam se juntaram só para tentar pegar Jesus numa armadilha. A pergunta era uma sinuca de bico. É certo pagar imposto para César? Se Jesus falasse sim, o povo ficaria contra ele. Se falasse não, os romanos o prenderiam por rebelião. E a resposta dele, bom, foi simplesmente genial. Ele desmontou a armadilha política e levou a discussão para outro nível, o nível espiritual. Ok, então a gente já viu a briga religiosa e a briga política lá na elite. Mas e o povão? As pessoas comuns? Agora a gente vai mergulhar nesse cenário social para entender as profissões e os grupos que faziam parte do dia a dia da Judéia. Vamos começar com os escribas. Pensa neles como os advogados e os teólogos da época. Eram os famosos doutores da lei.
A vida deles era isso: estudar, debater e interpretar cada vírgula da lei e das tradições. E é por isso que muitas vezes a gente vê eles do lado dos fariseus, discutindo com Jesus. Eram os guardiões daquele formalismo todo que Jesus tanto criticava. Agora, prepara, porque a gente vai falar de um dos grupos mais odiados daquela época: os publicanos, os cobradores de impostos. O sistema era praticamente desenhado para ser corrupto. Pensa assim: um cara rico, geralmente um judeu, comprava de Roma o direito de cobrar impostos numa região. Ele pagava uma quantia fixa para Roma e tudo que ele conseguisse cobrar a mais do que isso era lucro dele. Imagina a tentação, né? Era uma licença para explorar o povo. Então nem precisa dizer por que eles eram tão odiados, né? Eram vistos como traidores, trabalhando para Roma e explorando o próprio povo. Eram completamente excluídos da sociedade. E é aí que a atitude de Jesus se torna, uau, revolucionária. Porque ele não só senta para comer com essa gente, como ele chama um deles, Mateus, para ser um dos seus discípulos mais próximos. Isso era impensável, era quebrar um tabu gigantesco na época. E falando em divisões profundas, a gente tem que falar de judeus e samaritanos. Era uma rivalidade, um ódio mesmo, que vinha de séculos. A regra era clara: um não se misturava com o outro. Ponto. E aí vem Jesus e faz o quê? Ele conversa com uma mulher samaritana na maior naturalidade. E não só isso, ele pega um samaritano e o transforma no herói de uma das suas parábolas mais famosas. Ele estava quebrando todas as barreiras. E acredite, até o lugar de onde a pessoa vinha fazia diferença. Os galileus, que eram do norte, eram vistos pela elite de Jerusalém como os caipiras, sabe? Dava para reconhecer um galileu de longe pelo sotaque. E qual é a grande ironia da história? É que foi exatamente de lá, dessa região meio desprezada, que saíram Jesus e quase todos os seus discípulos. Agora vamos dar um zoom out, olhar o quadro geral. Vamos falar da divisão que era talvez a mais básica de todas no mundo antigo. Aquela linha que separava a gente do resto do mundo. E esse resto do mundo tinha um nome: gentios. Basicamente, para um judeu daquela época, ou a pessoa era judia ou era gentil. O mundo se dividia assim: de um lado quem adorava o único Deus de Israel, do outro todo o resto da humanidade com seus vários deuses e ídolos. Era isso que definia a identidade deles no mundo. E é aqui que o cristianismo chega com uma das suas ideias mais bombásticas, mais revolucionárias. O apóstolo Paulo, principalmente, vai bater muito nessa tecla. A obra de Cristo derrubou esse muro de separação. Dentro da igreja, essa divisão não existia mais. Não tem mais judeu, não tem mais gentil, é todo mundo um povo só. Pensa no impacto de uma ideia como essa naquela época. Foi algo que realmente mudou o mundo. E só para a gente ter uma ideia de que os conflitos não pararam por aí, a própria igreja, já nos seus primeiros anos, teve que lidar com seus problemas internos. Esse grupo, os nicolaítas, que aparece lá no Apocalipse, é só um exemplo. É um lembrete de que a batalha por ideias, pela verdade, continuou. Só que agora o desafio vinha de dentro. Bom, e o que a gente tira de tudo isso? A grande lição é: contexto é tudo. Cada parábola, cada confronto de Jesus, nada disso aconteceu no vácuo. Aconteceu bem no meio desse emaranhado de política, de religião, de tensões sociais. E entender isso não é só para matar uma curiosidade histórica. Muda de verdade o jeito que a gente lê e entende o Novo Testamento. Então, a provocação final que fica é a seguinte: agora que a gente conhece as peças desse tabuleiro, os fariseus e suas regras, os saduceus e seu poder, os zelotes e sua fúria, como isso muda a nossa leitura da história? De repente, aquelas histórias que a gente já ouviu tantas vezes parecem ganhar uma cor, uma profundidade e até uma urgência que a gente não tinha percebido antes.